Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por nos despertar mais um dia. Muito obrigado por essa oportunidade que temos aqui de falar um pouco mais sobre a tua palavra. Abençoe a família da Isabel, da irmã Isabel, que o Senhor a conforte e dê a certeza e a segurança de que o Senhor logo em breve vai voltar e todos estaremos juntos novamente. Abençoe também o espírito, o retiro espiritual do ano que vem. Abençoe a irmã Suzy, que está com Covid, e a minha amiga Michelle também. Abençoe o Brian, use ele para que ele fale aquilo que o Senhor quer que nós escutemos aqui nessa live. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 E aí, Brian, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 28 do livro Os Ungidos, que tem como título O Rei Isaquias Repara Danos. Se eu não me engano, é esse Exatamente. o título. Nos conte aí. Tá, tudo bem. Então a gente vai falar hoje, a gente vai comentar um pouco sobre a história, né, do rei Ezequias, né? Então, para a gente compreender um pouco o contexto, né, a gente estava num contexto repara os danos, né? Se ele repara os danos, alguma coisa tinha acontecido de ruim, precedente, né? Então, quando a gente vai para a história, para entender o reinado de Ezequias, a gente tem que entender um pouco antes como foi o reinado anterior, né? Então, quando a gente começa a falar sobre o reinado de Ezequias, um reinado que veio antes dele foi o rei Acás, e que foi, na verdade, do capítulo anterior, né? Então, o reinado de Acás, na verdade, ele foi um rei. Na verdade, Israel ele entrou numa sequência de reis que eles resolveram rejeitar a ouvir a voz de Deus e fazer aquilo, justamente aquilo que vinha ao coração deles, né? Então, Acás foi um desses reis. Inclusive, ele colocou Isaías face a face com situações bem difíceis, né? Então, na época de Acás foi quando os líderes entraram em apostasia, só que mesmo em apostasia, ainda tinham formas de culto divino e eles diziam ser o povo de Deus. Então, só para ter uma ideia de como era o reinado de Acás, para a gente entender o reinado de Ezequias, ele diz que ele estava tão longe assim de Deus que ele chegou até queimar o seu próprio filho em sacrifício. Olha para ver a perversidade que um rei chegou. Então, foi nesse momento em que realmente eles se afastaram de Deus e, na verdade, a Bíblia diz também que a ira do Senhor se acendeu contra eles porque ele vivendo a vida desse jeito, o rei da Síria queria atacar ele, então olha o que ele faz. Ele não recorre a Deus e ele pensa o seguinte: será como é que eu vou fazer para me livrar de um reinado que é poderoso está querendo vir me atacar? Aí ele viu que os deuses da Síria eles estavam ajudando eles, então por que não queimar um sacrifício para eles? Então olha o que Acais faz, né? Então, em meio à dificuldade, ao invés dele se arrepender, ele se afunda mais em seus pecados. E é quando ele faz isso e o reinado e ele pede uma ajuda para o povo da Síria, ele envia um presente e o povo da Síria recebe aquele presente valioso e ele dá aquela ajuda inicial, só que depois ele pensa: nossa, esse reinado realmente é rico. E é quando a Síria começa a sitiar ali e a ameaçar, né, o povo de Israel ali, e a começar a roubar tesouros dali. E assim até que Acás morre, né? E depois disso entra Ezequias, que era filho de Acás, e ele começa a reinar sobre o povo de Israel, né? Só que quando começa a falar sobre isso, está lá em 2 Crônicas 29. Olha só o que diz. Diferentemente dos outros reis, diz que Ezequias, 2 Crônicas 29, 2 diz assim: seguindo o exemplo do seu antepassado rei Davi, Ezequias fez aquilo que agrada a Deus o Senhor. Diferentemente dos outros reis que falavam que não seguiram o exemplo do seu antepassado Davi. E o primeiro ponto que eu queria dizer aqui é que é engraçado, vocês já ouviram falar até aquela expressão assim, que é filho de peixinho, peixinho é, né? Ou aquela expressão que nós somos determinados pelo meio que nós estamos, né? Ou seja, se a gente está naquele meio, a gente tem que seguir daquela forma. Às vezes, na época do colégio, eu estudei isso, é uma teoria determinística. Será que a gente realmente tem que ser determinado pelo meio das pessoas que nós estamos? Será que aquela história também, né? Aqueles comentários, como é que é? Tipo, nasce torto, morre torto, né?
Então, será que é exatamente isso? Será que... E a gente vê que não é assim. E o primeiro ponto que eu queria dizer para vocês nessa manhã, e que é para mim também, é que nós não devemos ser determinados pelos nossos antepassados. Talvez se as pessoas, sei lá, se elas erraram no passado, se um determinado casamento de uns pais não deram certo, não significa que o seu não vai dar. Ou seja, não significa que você tem que ser determinado aqui pelaquilo que alguma pessoa já foi. Se tal pessoa agiu daquela forma, você tem o poder de escolha de não ser daquela forma. E assim foi Ezequias, né? Ele se sujeitou a Deus, diferentemente do pai dele, que seguiu caminhos totalmente distantes, não ouvindo a voz de Deus, ele parou e ele escolheu. Então, o primeiro ponto da lição de hoje que eu queria dizer é esse. Nós não somos determinados pelos nossos antepassados, nós escolhemos. E Ezequias, ele escolheu. Ele escolheu realmente servir a Deus e seguir a Deus. E quando a gente começa a olhar o que Ezequias fez, ele fala que ele começa ali, primeiro, quando Acaz termina ali o reinado dele, o que que ele faz? Ele fecha o templo. Ele fecha o templo e não está tendo mais cultos, não está tendo mais adoração a Deus. E a primeira coisa que Ezequias vai e faz, está lá em. Deixa eu só. Ele, na verdade, diz aqui, ó, em 2 Crônicas 29. Ele abriu os portões do pátio do templo e mandou consertá-los. Então, a primeira coisa que ele faz realmente é já abrir o quê? É já abrir o templo e purificar o templo. E dedicar esse templo a Deus. Então, só que antes dele fazer isso, sabe o que que ele faz? Ele reconhece a infidelidade do povo e ele confessa os pecados. No capítulo, vem até dizendo que ele diz o seguinte: nossos pais foram infiéis, ele confessou, fizeram que o Senhor nosso Deus reprova e o abandonaram. Pretendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo da sua ira não se, para que o fogo da sua ira se afaste de nós. Segundo Crônicas 29, 6 e 10. Então, a primeira, vamos dizer assim, atitude que Ezequias tem aqui é justamente reconhecer o erro do povo e confessar. Isso também deve acontecer também na nossa vida. O primeiro passo para uma pessoa mudar, ela tem que reconhecer o estado pela qual ela se encontra. Se as pessoas não há mudança em pessoas que não reconhecem que estão erradas ou que estão seguindo caminhos que são tortuosos ou que os levam à perdição. E o rei Ezequias ele percebeu isso. E é quando ele se arrepende, na verdade, ele confessa os pecados do povo, né, e dele também. Ele diz assim: eu reconheço realmente que os nossos pais, eles foram infiéis. E além de reconhecer, ele vai para a prática, né? Porque uma coisa é você reconhecer e seguir no mesmo caminho, outra coisa é você reconhecer e buscar forças, pedir forças a Deus para que você mude. E Ezequias foi assim. Então, nesse reinado dele, o primeiro passo que ele já deu, diferente primeiro. Ele escolheu ser diferente, ele escolheu sujeitar e ouvir a voz de Deus, porque na nossa vida, quando a gente vai fazendo tudo de qualquer forma, da forma que vai aparecer na nossa vida, sem escutar aquele que sabe de todas as coisas, que é o nosso Deus, onde Salomão aqui, que teve um reinado também, diz que o nosso Deus é aquele que tem toda a sabedoria, está disposto para dar para nós. Então, escutando, realmente buscando a Deus, Ezequias foi fazendo um reinado totalmente diferente. E após isso, eu queria, na verdade, até lembrar um verso que tem relação com isso, que é Apocalipse, capítulo 2, verso 5. Ele diz o seguinte, é uma das cartas, né? Deixa eu, na verdade, eu abrir aqui. Apocalipse 2, 5. É uma das cartas, na verdade, à igreja de Éfeso, onde diz assim: lembrem do quanto vocês caíram. Arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Então, esse aqui, a minha linguagem é atual, mas é aquele verso que diz assim: lembra de onde caíste, né? Arrepende-te e volte às práticas das primeiras obras. E é interessante que foi isso que Ezequias fez, né? Ele estava lembrando realmente aonde eles tinham caído, onde é que eles erraram, onde é que os reis ali erraram, que caminhos eles tinham seguido.
eles erraram justamente em ouvir a voz deles próprios ao invés de ouvir a voz de Deus. E é quando ele vê isso, ele começa a pensar: onde é que a gente caiu? A gente caiu aqui. Então nós vamos nos arrepender, nós vamos confessar e nós vamos voltar às práticas das primeiras obras. E essas práticas das primeiras obras ali era ali no templo, adorando realmente a Deus. Então uma das coisas para a nossa vida mesmo, eu não sei onde é que você caiu. Eu não sei em que momento você parou, talvez que você desanimou, ou até mesmo eu, de realmente ir à casa de Deus, de realmente ouvir o que Ele tem para a nossa vida, ao invés de só seguir os nossos caminhos, né? Mas o convite de Deus também, que Ele fez ali para Ezequias e fez para cada um de nós, é que a gente realmente lembre de onde a gente caiu, onde é que a gente errou, e que a gente volte, se arrepende e comece realmente a prática das primeiras obras. Aquele amor realmente de estar ali na casa de Deus, de, não somente de estar ali na casa de Deus, mas de realmente se envolver com as coisas de Deus. Ali realmente ajudando o próximo e nesse sentido. Uma outra coisa que Ezequias começa a fazer, então ele purifica o templo. Então, na verdade, ele começa assim: o que a gente precisa, na verdade, é de pelo menos uma pessoa que seja convicta. Às vezes assim, para uma coisa dar certo, tem que ter pelo menos uma pessoa convicta. E Ezequias, ele era essa pessoa. Ele era essa pessoa que tinha confiança em Deus. Ele falou, ele tendo essa convicção, ele já começou, ele já chamou os sacerdotes, ele chamou aquelas pessoas que ainda permaneciam fiéis e não se apostataram, e ele começou a falar sobre o que realmente Deus havia feito por eles também no passado. Ele falou: não, a gente vai abrir o templo, e eu quero que vocês, sacerdotes, também, que vocês possam purificar o templo. E foi quando começou a obra de purificação, de dedicação do templo, e é onde fala que na verdade, eles purificaram o templo em tempo recorde, né? Porque realmente eles estavam com esse desejo de reforma sincera, né? E uma coisa aqui também, porque versa sobre o reinado de Ezequias, do 29 até o 31. O capítulo também fala sobre a comemoração da Páscoa. Para vocês terem uma ideia, a comemoração da Páscoa é uma das festas do que os judeus faziam, né? Sempre. E eles já não estavam fazendo mais desde o reinado de Acás. Ou seja, é quando o rei Ezequias ele também fala: por que a gente parou de comemorar a Páscoa, né? Eles voltam a comemorar a Páscoa, porque justamente para lembrar que aquele Deus que era do passado e que fez todos aqueles prodígios, que tirou eles do Egito, ali, daquela forma, era o mesmo Deus que queria tirar eles daquela situação. Então, às vezes, uma das coisas que a gente tem que ter em mente também é que o Deus do passado, lá que libertou o pessoal da escravidão, ou seja, da escravidão física, da escravidão do pecado, é o mesmo Deus hoje que pode também nos libertar dos nossos pecados, das nossas falhas, e inclusive das nossas falhas de caráter, né? Porque o nosso caráter é aquele que é moldado a cada dia. Então é quando ele vem e ele comemora a Páscoa e os mensageiros vão convidar as pessoas. Geralmente os mensageiros, eles eram até rejeitados, né? Fala que comemora a Páscoa, tanto tempo que a gente nem comemora. E assim, e é quando as pessoas fiéis, que realmente estavam com desejo no coração, elas vão, né? E ela realmente tem aquele desejo de realmente voltar aos pés de Jesus, né? Aos pés de Deus. Então é quando elas voltam ali. E ele também fala sobre uma coisa muito importante, que é sobre, na verdade, a reforma sincera, né? O que que acontece, quais são os procedimentos que a gente tem que ter na nossa vida. E naquela época, para vocês entenderem, o templo era fechado, só que em cada esquina de rua tinha uma coluna em adoração a outros deuses. Era Baal. Então, o que que Ezequias vai e faz? E é interessante que fala assim, quando eles foram comemorar a Páscoa, eles ficaram 7 dias, olha só, eles ficaram 7 dias louvando realmente a Deus e eles fizeram, vamos dizer assim, eles acordaram em ficar mais 7 dias, de tanto que eles realmente queriam realmente voltar realmente aos pés de Deus. Isso tudo porque um homem convicto, ele decidiu entregar a sua vida a Deus. Então, às vezes a gente até se desanima nesse sentido, né? Às vezes algumas pessoas não querem, às vezes você quer propor alguma coisa, um projeto que siga e às vezes não tem alguma aderência das pessoas. Só que saiba, se você é realmente uma pessoa convicta que é fiel a Deus, as pessoas vão realmente notar isso e vão te seguir também. Foi o que fizeram, foi o que aconteceu com Ezequias também. E essas pessoas realmente elas resolveram ficar ali louvando a Deus. E quando elas voltam,
o capítulo diz uma coisa interessante, que elas tinham que tomar uma decisão. Isso acontece na nossa vida. Há decisões na nossa vida que só nós podemos tomar, ninguém mais. Então você vai ali para a igreja, e foi o que aconteceu. Você vai para a igreja, você escuta uma pregação, né? Você escuta uma música que toca seu coração, e isso é muito bom. Só que não pode parar por aí. A Bíblia diz que o nosso culto, Romanos 12, ele tem que ser acima de tudo que racional. Na vida do ser humano, ele tem a emoção sim, só que primeiro vem a fé, depois da fé vem a razão e por fim a emoção. Então, essa é a nossa vida que tem que ser equilibrada. Então, nesse sentido, quando a gente vai, por exemplo, nós temos que fazer algumas decisões pessoais, que não é o pastor, que não é o diretor jovem que vai tomar por nós, né? E assim vai. E o que que eles fizeram? Eles voltaram e sabe o que que eles decidiram? Eles decidiram que para eles continuarem seguindo, eles tinham que derrubar alguns obstáculos que estavam na vida deles. Eles tinham que derrubar as colunas que estavam erigidas para outros deuses, né? E quando a gente pensa assim, às vezes a gente acha que é só no passado que as pessoas adoravam a outros deuses, né? Então, assim, às vezes a gente tem a ideia que quando a Bíblia diz assim, não adorar a outros deuses, é só realmente ter alguma imagem, seja no nosso quarto, alguma imagem, alguma estátua, alguma coisa assim. Só que tudo aquilo que a gente coloca como prioridade acima de Deus tem sido aquilo que, algo que é maior do que Deus, é uma espécie de Deus que nós temos adorado. Eu não sei, hoje em dia com a tecnologia, tudo que a gente recebe, muitas informações, mais conhecimento superficial das coisas, né? Será o que que tem sido o Deus na sua vida, né? Será que você parou para pensar que talvez, por mais que você, como a Bíblia diz que realmente não tem uma escultura, mas talvez você dedique mais tempo a outras coisas. Talvez, não sei, o seu celular seja aquilo que você mais se preocupa, que você coloca acima de qualquer coisa, os seus estudos, ou até mesmo uma outra pessoa. Então, será que o que que a gente tem feito, né? Então, é tempo da gente realmente parar para pensar realmente quem nós estamos colocando em primeiro lugar na nossa vida. Realmente é Deus? E aí quando eles decidem voltar e fala que cada um antes de ir para sua casa, eles começam a derrubar essas colunas que foram erigidas a outros deuses. Então nós também, atualmente, nós temos que fazer isso. Nós temos que realmente fazer uma reforma na nossa vida sincera. Porque a Bíblia diz que dentro em breve aquele que há de vir virá e não tardará. E nesse sentido, que a gente também possa realmente derrubar todas essas colunas, tudo aquilo que nos afasta de Deus, para que a gente possa realmente colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida. Amém. Então, nesse sentido, recapitulando só alguns pontos, saiba que sempre quando alguém fala bem assim também, tal pessoa é assim, você vai ser assim, uma coisa é ser influenciado, outra coisa é ser aquilo. Nós não somos determinados pelos nossos antepassados. Se eles erraram, não significa que nós temos que errar, mas que nós temos que aprender com os erros. E foi isso que Ezequias fez. Ele aprendeu com os erros e teve um reinado excelente. Onde no final da vida dele, a Bíblia diz que ele fez tudo que era reto e que agradava a Deus. Então, que a gente realmente possa fazer isso e ao olhar na nossa vida, a gente possa realmente ver o que a gente fez foi reto e agradou a Deus e influenciou a vida de outras pessoas. Porque faz parte de outras histórias, mas abrindo um parêntese, uma das histórias que, enfim, que mostra um pouco isso de alguém que foi escolhido por Deus desde o início, desde o nascimento, só que seguiu uma outra vida, foi, por exemplo, Sansão. Sansão foi escolhido desde o nascimento, só que ele decidiu viver a vida seguindo, ouvindo a sua própria voz. E ao seguir a vida seguindo a sua própria voz, resultou em tudo aquilo que a gente sabe da história dele. Ele teve os olhos, né, furados, na verdade ficou cego, ele foi preso, ele ficou lá. E a vida dele foi aquela, até que foram zombar dele e realmente ele percebeu que a força não vinha dele, mas vinha de Deus. Só que imagina você olhar para trás e você ver que você viveu uma vida seguindo as suas próprias escolhas e ver que realmente não foi aquilo que Deus queria para você. Agora imagina você lá na frente, olhando para trás e vendo que cada etapa da sua vida foi realmente guiado por Deus e que tudo que é aquilo que você fez realmente influenciou tanto a sua vida por bem como para outras pessoas. Na verdade, que essa venha a ser a nossa escolha, né? De viver uma vida a cada dia ao lado de Deus. Então, nesse sentido, coisas que a gente pode aprender, né, com a lição de Ezequias, né? Primeiro, na verdade, o primeiro passo, reconheça, na verdade,
em que ponto você se encontra na sua vida. Reconheça, na verdade, os seus pecados, realmente aquilo que realmente, se você o que tem feito, se realmente é do agrado de Deus, e confesse isso para Deus. Porque o nosso Deus, ele é maravilhoso, porque Miqueias diz que quando a gente confessa os nossos pecados, ele é fiel para nos perdoar e purificar. E ele fala que ele lança, Miqueias diz que ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar, onde ninguém pode pegar. E interessante que o nosso Deus ele se esquece. E quando a gente pergunta assim, quando alguém te faz uma coisa ruim, você se esquece? Geralmente assim, você se esquece. Você pode até não ter mais aquela carga emocional negativa porque você perdoou, mas você pode lembrar. Mas Deus não, porque você não teve perda de memória, você não teve isso. Então você se lembra, só que é claro que você não tem aquela memória tipo negativa associada àquilo. Mas o nosso Deus ele é diferente, ele é um Deus que ele está disposto realmente a nos perdoar e nos purificar de todo erro, né? De todo pecado. E isso que é bonito. E ele não se lembra mais. E o nosso Deus, no dia de hoje, nessa manhã e a cada dia, ele quer fazer um convite para mim e para você, que está lá em Isaías, no capítulo 55, o verso 7. Foi, na verdade, o apelo que ele fez para cada uma daquelas pessoas, né? Que foram sinceras. Você pode Isaías ler? 55, 6. 55, 7. 7. Fala bem assim. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Aí. Então, na verdade, esse é o apelo de Deus para a nossa vida. Esse verso mostra que se você tem coragem de se arrepender dos seus maus caminhos e voltar ao Senhor, o nosso Deus ele é fiel para perdoar e tornar você uma pessoa que ele sempre sonhou. Então, esse é um dos desejos, na verdade, o apelo do Senhor. Se muitas vezes nós temos andado por outros caminhos, o nosso Deus, ele simplesmente ele não olha para você e diz assim que o quão pecador você é, mas ele olha para você e diz o quão misericordioso ele é e o quanto ele quer transformar a sua vida, né? Principalmente nesses dias, onde os princípios eles têm mudado bastante, onde pessoas têm seguido outros rumos. É por isso que hoje eu e você nós realmente precisamos ser como aquela música muito bonita diz que realmente ser jovens de valor, né? Pessoas que realmente sabem o que seguem, né? Que realmente erguem a bandeira e mostram unicamente a Jesus. E que a gente possa realmente nesse sentido, como a Bíblia, como João fez ali, que importa que Jesus cresça e que nós diminuamos, né? Que a gente possa diminuir. Porque o nosso Deus está voltando e o nosso anseio é estar assim, assim como a gente está até reunido aqui, falando um pouco sobre Jesus, é estar reunido assim, só que nas mansões celestiais. Então, Sim, esse é um pouco do que eu tinha para compartilhar dessa lição e espero que, na verdade, nós tenhamos entendido o desejo de Deus em realmente transformar a nossa vida e que realmente a gente volte aos caminhos dele, porque não somos, na verdade, não é ele que se afasta de nós, mas sim nós que nos afastamos dele. Então, que a gente possa estar a cada dia mais achegado ao nosso Deus, que está ansioso em estar conosco a cada dia. Esse é o meu desejo para você e para mim também. sim. E aproveitando, algumas pessoas comentaram aqui coisas bem pertinentes que eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada. E começar pelo pastor Lucas, que falou que Salomão diz que o que encobre a transgressão nunca jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Isso é um fato, né? Não adianta a gente simplesmente reconhecer o nosso erro e não se arrepender, senão a gente nunca alcançará a misericórdia. E aí ele falou dos passos do Exatamente. verdadeiro arrependimento, que envolve uma tristeza profunda pelo pecado
reconhecer a necessidade de Deus, confessar e pedir perdão, e o mais importante, não voltar a cometer esses pecados novamente, né? E toda essa história, ela me lembrou, enquanto eu estava lendo o capítulo ontem, ela me lembrou o período que a gente passou esse ano, né? Todas as igrejas foram fechadas. E lógico que o motivo esse ano é diferente do que aconteceu lá, né, com o rei Ezequias naquela época. É completamente diferente, mas querendo ou não, aconteceu o mesmo fato. Os templos, eles foram fechados. E quem não teve essa convicção, quem estava já morno, teve que fazer uma escolha. Ou se tornar frio ou se tornar quente. E porque nesse tempo que a gente passou dentro de casa, a gente teve que fazer algumas escolhas, né? Com certeza a tecnologia foi uma delas. E a gente talvez teve que rever nossas prioridades, rever se realmente a gente estava alinhado com os nossos princípios, com aquilo que a gente acredita, porque eu confesso que foi muito fácil, foi muito cômodo eu acordar mais tarde no sábado e assistir atrasado o culto que foi transmitido no YouTube, por exemplo. É lógico que assistir ao culto não se resume a uma vida espiritual. A vida espiritual não é resumida a assistir culto. Mas eu tive que fazer uma escolha durante essa quarentena, durante esse período que o templo estava fechado, sabe? E eu percebi que o templo sou eu. Então eu tive que fazer tudo acontecer dentro de mim, sabe? Eu tive que fazer uma reforma espiritual mesmo e interna para eu me realinhar e me reconciliar com Deus. E isso é muito importante, eu acho que todo mundo passou por isso, né? Se não foi para esquentar, foi para esfriar. E agora que os templos estão abertos de volta, talvez seja um convite para as pessoas retornarem a Cristo. E querendo ou não, o templo físico, ele nos ajuda a conectar com outras pessoas. E essas outras pessoas, como você falou, vão nos influenciar para o bem, né? Para se voltar a Cristo também. E aí o pastor Lucas, inclusive, comentou sobre reforma, que é uma mudança que acontece em nossa vida como resultado de um reavivamento. Não existe reforma sem reavivamento, né? Quando o Espírito Santo habita em nós, mudanças acontecem, porque é Ele que opera em nós, tanto querer como efetuar. Verdade. E a Ada comentou aqui que as pessoas seguem os convictos. Então, não basta você dizer que você acredita em Deus se você não tem convicção naquilo. Acreditar e ter convicção é diferente, né? O Alexandre falou, ele comentou um versículo bíblico aqui que fala, que está em Josué 24:14, que fala: agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos que serviram vossos pais além do rio e no Egito e serviram ao Senhor. É exatamente isso. Deus sempre misericordioso conosco, a Sara comentou. A Sara comentou que o dia mais feliz foi quando ela voltou à igreja pela primeira vez, depois de meses em casa. Realmente foi uma emoção. A primeira vez que eu fui à igreja, as pessoas ainda não podiam ir, estava toda vazia, só tinha quem ia participar do programa ali. E eu juro que dei uma vontade assim, ó, de chorar, porque é muito diferente, foi muito diferente ver a igreja vazia, sabe? Mas é isso, a igreja, nós também somos igreja, né? Que a gente possa fazer a diferença, que a gente possa fazer uma reforma interna para, assim, poder influenciar externamente. Amém. Exatamente. Então, nesse sentido, só realmente comentando o que você falou, justamente, na verdade, justamente isso, a gente tem que trazer também para o nosso tempo, em relação ao templo que realmente ficou fechado, né? Quando a gente justamente vê nesses momentos que, na verdade, a experiência lá do outro, ela não se transfere para a gente, né? A gente realmente tem que ter uma experiência individual, né? Às vezes a gente só escuta de falar, mas a experiência que realmente a gente teve. E quando a gente fala de templo, a gente tem dois templos, né? Temos o templo físico
e temos aquele templo, por exemplo, aquele templo físico, e temos o templo que é o nosso corpo, né? Onde esse é o templo que o Espírito Santo quer habitar, né? Então, quando a gente para pensar, o nosso Deus, ele não, se a gente para assim, ele não habita em paredes, mas ele habita no seu e no meu coração. E é justamente por isso que quando o Espírito Santo de Deus, ele habita em seu corpo, em você, independente de você chegar, por exemplo, a estar, por exemplo, ao templo, no caso, está fechado, você está firme nos seus propósitos, né? Então, realmente o que você falou é o que tem acontecido, né? Muitos, assim, alguns jovens, algumas pessoas, realmente uns têm se esquentado, outros esfriado, eu conheço jovens nesse sentido, né? Então, realmente, o lugar que Jesus realmente ele quer habitar não é em paredes, né? Ele quer habitar no seu e no meu coração, né? Porque é nesse lugar que ele quer entrar realmente e nunca sair. E é claro que eu estou dizendo isso e isso não tira, é claro que a ideia do templo físico, com certeza, porque assim como você disse, Paulo e os discípulos, eles sempre se reuniam, estavam sempre juntos e unânimes. Isso nos traz alegria e nos fortalece também, onde cada um compartilha a sua experiência e é muito bom estar juntos com, na verdade, com pessoas que partilham dessa fé e dessa alegria. Nosso Deus, querido Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é maravilhosa, a tua palavra que ilumina os nossos caminhos, que a cada dia nós podemos aprender mais de ti, que é manso e que é humilde de coração. Nos ajude para que nós possamos fazer a reforma necessária na nossa vida, para que o teu Santo Espírito venha habitar no nosso no templo que é do Senhor, na verdade, que é o nosso corpo, para que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados e realmente voltar aos teus caminhos, que é um caminho de paz, que é um caminho de amor, para que dentro em breve, quando o Senhor voltar, nós possamos dizer: esse é o nosso Deus a quem nós aguardávamos, para que a gente possa estar reunido com o Senhor pela eternidade. Fique conosco, fortaleça cada jovem, a cada pessoa sincera da tua igreja, para que nós possamos permanecer fiéis até o fim. É o que te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém.